Oi, gente, tudo bom? Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o canal Que História é Essa? Com Eleni Gomes. E em época de coronavírus, estamos aqui com essas aulas online. Você está na seção História da Arte Aulas, mas este é um programa especial para os alunos lá do curso de Guia de Turismo do Senac Aclimação, turma AN19. Bom, a gente tinha feito já uma cronologia da história da arte. Os alunos se dividiram em arte clássica e arte contemporânea, moderna e contemporânea, e agora estamos fazendo essa revisão. Depois vamos seguir com outros programas e outros movimentos artísticos do mundo e do Brasil. Bom, a gente parou em arte romana no primeiro programa, você também pode acompanhar, você é nosso convidado, se te interessar esse assunto. E agora a gente continua aqui com arte gótica. Arte gótica. Gótica vem de godos. Godos vem de bárbaros, né, na origem da palavra. Então agora, a partir de agora, um movimento, sempre um período, sempre vai se opor ao outro. Então, onde a gente tinha a era, né, da conquista de Roma, de enfrentamento, digamos assim, de domínio. Agora, com o gótico, a gente vai ter uma ideia de introspecção, uma ideia de longevidade, uma ideia de poder, que não tanto se difere de Roma, não é? Mas é um poder agora que traz outros elementos para ditar essa ideia por meio dos elementos arquitetônicos e visuais. Quando eu falo visuais, plásticos, estou dizendo pintura, escultura. Né? Então vocês vão reparar que as imagens elas são muito longilíneas. A gente vai reparar também nos próprios arcos, que não são mais os arcos plenos, agora são os arcos ogivais, em formato de ogiva mesmo, porque mais perto do céu, mais perto do divino eu estou. Claro que tem uma questão também histórico-social muito forte, né? Como sempre, desde sempre, e aqui também não será diferente. Não é uma ideia de medo, né? Mas é uma ideia de subjugar. Então, quando você entra numa catedral gótica, o seu comportamento já muda, porque é tudo muito, mas muito grande, muito alto, né? A ideia de perspectiva nos leva para essa infinitude de céu, digamos. E aí aqui a gente tem as colunas escultóricas. O que é uma coluna escultórica? A gente falou do fuste, não foi? Que é o corpo da coluna. E aí no gótico aparece esse fuste, só que esculpido, também com uma passagem bíblica. A gente tinha lá na Grécia as passagens mitológicas, aqui nós vamos ter então as passagens bíblicas. Vocês podem imaginar, né, uma época que as pessoas não leem, não escrevem, a maioria, obviamente, então as imagens é que vão dizer a todo momento. Então, olha só, vou aproximar essa imagem daqui. Nada como bom livro, não é? Vocês estão vendo? Olha. E aqui no capitel, a gente também, que não sei se dá para vocês verem bem, mas no capitel a gente tem passagens, tá vendo? Ó, a gente tem passagens também mitológicas, são nichos, né? Espaços vazados, aprofundados, digamos assim, dessas esculturas. Com as passagens bíblicas, então a gente tem apóstolos, discípulos, enfim, pessoas que participam dessas cenas religiosas, porque é uma maneira também de evangelização. Isso espalhando-se pela Europa. A gente tem uma forte, né, influência na França, mas isso se espalha pela Europa de uma maneira geral. Claro que a gente tem essa influência aqui no Brasil. Já repararam, né? Nossa Catedral Metropolitana, Nossa Senhora de Assunção de São Paulo. Já falei isso em sala. A gente pergunta, qual é o nome da catedral? Daí você fala assim, Catedral da Sé. Mas o que é Sé mesmo, minha gente? Sede episcopal, lembrem-se disso. Então, toda praça tem uma sé, porque sempre o centro tem uma sede episcopal. Então, se eu falo Praça da Sé, tudo bem, Praça da Sede Episcopal. Agora, se eu falo Catedral da Sé, porque catedral vem de cátedra, que é onde fica a figura mais importante, nesse caso da igreja. Se fosse uma universidade, o catedrático de português, da língua portuguesa, é a pessoa
indicada, renomada, pessoa especialista, referência em língua portuguesa e assim por diante. Então, quando eu falo Catedral da Sé, então é a sede da sede, sabe? O principal do principal. Então fica redundante. Mas Catedral Nossa Senhora de Assunção, Catedral Metropolitana Nossa Senhora de Assunção de São Paulo. E aí é muito fácil, né? A gente bate o olho aqui e eu vou ter elementos do gótico. Então vamos lá nessa nossa aproximação. Lembre-se bem disso. Então eu tenho a rosácea. A rosácea é esse elemento. Ops. Este elemento que está aqui. Rosácea é o nome científico da rosa. A gente tem os arcos ogivais em forma de ogiva, que estão aqui nas torres, nas laterais. O campanário, que são as torres onde guardam os sinos. E em catedral a gente tem o portal, que é a entrada principal. E não é um nome à toa, né, gente? Por que eu falo portal aqui, ó? Portal. Por que eu falo portal? Porque é uma passagem. Portal, passagem. Então, se eu passei, se eu entrei, é porque justamente Deus me aceitou, o divino me aceitou e eu estou na casa dele. De subjugar mesmo. Existe uma divisão, né? A gente não tá falando aqui de fé, muito pelo contrário, cada um tem a sua e tá tudo certo. E respeito muito também e tá tudo certo. Mas a gente tá falando da questão histórica política, não é de domínio. Até os dias de hoje. Então a gente precisa separar muito, porque as imagens também são domínios, a arquitetura também é domínio, tudo que é muito grande acaba nos oprimindo. Então existe uma intenção, essa que é a verdade. Aqui é o interior, para a gente fazer uma comparação, porque a nossa catedral ela foi inspirada na Catedral de Notre Dame, então Nossa Senhora, lá na França. Aqui eu tenho essa vista da Catedral de Chartres, de 1194, é a nave central. A nave central é o corredor que a gente brinca que a noiva passa, né? É a nave central, corredor central, e aí a gente vai ter as naves laterais, que são, obviamente, os corredores das laterais. Vou colocar mais um livro aqui, né? Vamos lá. Aí. Feito, minha gente? Então, tem várias, né? França, principalmente, tem várias catedrais góticas que são maravilhosas. Vamos fazer um tour também. E aí eu vou ter, né, os elementos, eu vou ter as abóbadas. As abóbadas são os arcos ogivais que se encontram no teto da catedral. Eu brinco sempre, não é a abobada, né? São as abóbadas. Então, aí também nas catedrais góticas a gente tem o quê? A gente tem os vitrais e tem os mosaicos, que são coisas maravilhosas, realmente. Bom, saindo do gótico, sim, vamos ter as gárgulas, né? Olha um filme bom e divertido aí para assistir, que é o Corcunda de Notre Dame. Vale muito a pena, lembrei das gárgulas, vale a pena. Já falei de 3 filmes, tá, gente? Ó, só recuperando quem não assistiu o primeiro programa. Falei de Spartacus, para falar de arte romana. Falei de Aquiles, é meio hollywoodiano, mas a cenografia, indumentária, figurino maravilhoso, para falar de arte grega, de mito principalmente. Falamos de O Gladiador também, muito bacana, arte romana. E falamos agora da Corcunda de Notre Dame, que acontece dentro da Catedral Gótica. Então vale muito a pena. A gente chega no Renascimento, né? Lógico, nós fazemos uma revisão, né, gente? Depois eu vou mandar para vocês têm aqui no canal também, nessa sessão, todos esses movimentos em programas de 5 minutos específicos para cada um. Mas eu estou seguindo aqui uma cronologia, né? Então o Renascimento, ele surge como se fosse uma nova era. Então que era é essa, né? É uma era de luz, do homem como centro de tudo, é uma era de geometricidade, de exatidão. Então vem a oposto, né? Vem a oposição ao gótico, que tinha penumbra, que te pegava por exemplo, a rosácea, que é feita no vitral. Então a luz, a incidência de luz natural, então você fica naquele clima mais intimista, né? Agora, no Renascimento, não. O Renascimento vai trazer a luz, a verdade, a perspectiva, a exatidão, sabe? Aquela coisa sem muita firula, a praticidade, a direção e assim por diante.
Aqui a gente tem uma imagem que é nascimento de Vênus. Lembra que eu falei para vocês? Vênus para os romanos, Afrodite para os gregos. E aí tem uma super história, um mito que vale muito a pena vocês também pesquisarem, que é Eros e Psique. Então a gente tem Afrodite, deusa do amor e da beleza, que vem de uma concha, porque lembra, ela vem dos espermas de Zeus, segundo consta, então ela vem do mar. Do fundo do mar, ela nasce de uma concha. A gente tem a Psique, que é uma ninfa, uma semi-mortal, e tem o Eros, Cupido, que é o seu filho, que se apaixona por ela. Mas essa é uma outra história, de falar de mitologia, eu vou trazer essa história para vocês. Mas aqui, a gente pensar nessa ideia do renascimento de exatidão, a gente tem, se não tivesse aqui a obra pronta, vamos imaginar que seria um esboço. Então a gente teria um triângulo, tá vendo? Essa é a ideia. Então, se o meu olhar entra pelo Eros, está olhando para quem? Para Afrodite, que é a figura principal. Se o meu olho entra por Psique, ela também está olhando para ele. Se o meu olho entra por ela, que é uma ninfeta, que também está olhando para ela, que é a figura principal. E aí a gente tem o quê? Uma geometricidade na própria pintura. A mesma coisa, deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Acontece com essa obra, que é a Anunciação. Quando o anjo anuncia a Maria a chegada do menino Jesus, né? Então a figura principal é Maria. Então se o meu olho entra pelo anjo, está olhando para Maria. Ou se entra pelo vermelho da roupa dela, também está olhando para ela, que é a figura principal. Então eu tenho aí uma exatidão. A escultura ganha uma força muito grande no Renascimento, que é a exatidão, não é modelo por modelo, né? Vou trazer um lado, quero aparecer como é hoje, não. É uma ideia aqui de trazer a exatidão das formas, de estudo mesmo, não é como na Grécia o belo, mas sim esse corpo contorcido, né? Os músculos enrijecidos, para onde vai, como vem, como fica. E esse modelo aqui não era muito fácil, não? Porque a pessoa ficava horas nessa posição. Imagina que uma pedra de mármore, né? E aí, como dizem, né, os artistas Michelangelo, quando ele olhava para essa pedra, ele já via, né, a escultura dentro, ele só ia lapidando, sabe? Uma coisa impressionante. Geralmente eram as mulheres rejeitadas pela sociedade ou aquelas realmente que revolucionavam, né? Que estavam à frente do seu tempo. Bom, Mona Lisa, não preciso nem dizer, Leonardo da Vinci, ela vai trazer diversos questionamentos, né, no Renascimento. Leonardo da Vinci é uma pessoa que vai trazer diversas habilidades, diversas pesquisas, então é o que a gente chamaria de multiartista hoje, de multipesquisador, né? Até esboços de avião ele já tinha, de anatomia. Há poucos anos descobriu um livro de contos infantis que ele havia escrito. Então, realmente, o Leonardo da Vinci traz essa possibilidade da multiplicidade. E o que todo o mistério, né, em volta da obra da Mona Lisa, o sorriso mesmo enigmático, ele traz também a questão geométrica do triângulo, que era uma característica da Academia do Renascimento, e essa perspectiva que a gente vai chamar de uma perspectiva atmosférica, tá vendo? Esse certo esfumato aqui no fundo. Então tem o primeiro plano talvez com as mãos dela, um segundo plano, o terceiro e um quarto plano. Então tem uma proposta de perspectiva muito grande, um ponto de fuga, né, muito grande. Lembra do ponto de fuga, de converger todas as linhas para um único ponto? Está aí. E claro que existe toda aquela especulação de ser ele mesmo, ou de ser um quadro encomendado, a Gioconda, a mulher do Giocondo, uma pessoa importante da época, né? Todas essas questões. Mas acho que a figura do Leonardo da Vinci traz para o Renascimento todas essas questões de pesquisas que eu falei para vocês aqui, né? O quanto que ele colaborou, então, para todo esse segmento das artes, principalmente. Já falamos dessa obra. Aqui os Van Eyck. Os Van Eyck, gente, aqui é o Jan Van Eyck. O casal Arnolfini, de 1434. É um óleo sobre um painel, então, 0,81 por 0,60. 81 por 1, né? É grande, né? Está lá na Galeria Nacional de Londres.
E é maravilhosa essa obra, maravilhosa, né? Essa obra. Os holandeses, eles têm, por característica, a exatidão, o detalhe. Eles são exímios, assim, no detalhe. Tanto que está pintado aqui no espelho de parede, essa parte de trás do casal. É como se o espelho estivesse vendo a cena. Vamos ver se dá para vocês olharem aqui. É impressionante, tem aqui no livro também. Estão vendo? E a dobra, né? Se a gente voltar aqui, a dobra do tecido, né? Esse cachorro aqui embaixo, uma coisa impressionante mesmo. É impressionante a precisão dos holandeses. Aqui a gente fala de Renascimento, mas os holandeses também, eles estão num gótico tardio. Pode ver que a figura, que as imagens, elas são bem longilíneas também, né? A cartola dele ajuda a ficar mais alto, mais próximo da divindade. Então a gente tem essa possibilidade. Então os detalhes. Um outro filme, olha, vários. A Moça com o Brinco de Pérola, espero que vocês tenham assistido, já indiquei em aula para vocês. Então essas obras são cenas do filme, é maravilhoso isso daqui, né? Daqui, que fala da vida, um pouco da vida do Juan Vermeer, que é um pintor também holandês, que se caracteriza nessa época. Aqui a gente vai migrando, né, do Renascimento para o Gótico tardio, mas também começamos ao Barroco. O período Barroco é um período de exagero, lembra que um vai se opondo ao outro? É um período de exagero. Depois nós vamos falar de barroco no Brasil, que tem uma outra característica diferente do mundo, mas é uma outra história. Então a gente faz do Renascimento para o Barroco. O Renascimento ele vai trazer toda essa ideia, né? O Nascimento de Vênus que eu mostrei é do Sandro Botticelli, acabei de achar aqui. É uma têmpera sobre tela e olha, é enorme. 1,74 por 2,79, está na Galeria dos Ofícios em Florença. Quem já viu, quiser compartilhar aí com a gente, tem muitos alunos viajadíssimos aí na nossa sala, então pode compartilhar também. Então, cenas míticas, cenas religiosas, mas principalmente cenas religiosas vai tratar o Renascimento. Outra obra do Da Vinci, que é super famosa no Renascimento, é a Santa Ceia, ou melhor, a Última Ceia, né, que é o nome. Então, também várias histórias em relação a ela, geometricidade, toda a ideia, né, de perspectiva, que é a obra da Mona Lisa, a obra do Da Vinci, Mona Lisa. É porque muda muito a cor, né? Aqui na projeção dos slides, que vem de uma foto já, e aqui no livro. Eu gosto muito dos livros. Olha as pesquisas aqui do Da Vinci. A gente teve várias exposições aqui em São Paulo, mostrando essas pesquisas, né? A gente teve lá no MIS, Museu da Imagem do Som, projeções gigantescas. Ainda no Alto Renascimento, a gente, como eu falei, tem o Michelangelo, né, com diversas obras também, a característica das esculturas que a gente vai encontrando, uma delas mais famosa, que é Davi, 1501, que é um mármore, 4,89, é gigante, e o interior da Capela Sistina, que é um afresco. Então, afresco, tinta fresca, não é? Ou os muralistas. Hoje também a gente tem essa ideia de mural vindo com grafite, que a gente vai falar em arte brasileira mais pra frente. Então tem detalhes da Capela Sistina, o que vem sendo trabalhado e mostrado. A gente fala do Barroco, essa é uma aula de anatomia, e o Barroco vai trazer, como eu tinha falado para vocês, né, o exagero, a riqueza também de detalhes, mas são detalhes que acabam como eu falei, em exagero, em over, sabe? Fica um pouco demais. Então, a questão cênica, a luz cênica, como nós observamos aqui, ó, nessa aula de anatomia, então, o característico fundo muito escuro, preto, as cores mais densas, e aí, ao mesmo tempo, a gente tem a luz, que para falar o que eu estou mostrando, qual é a figura mais importante desta obra. Deixa eu ver se eu coloquei essa. Não coloquei, mas tem aqui no livro que é maravilhoso,
que é a vocação de São Mateus. Acho que tem outras que eu coloquei. A vocação de São Mateus, estão vendo? Como eu falei, são passagens bíblicas. Essa é do Caravaggio, que vai ser um expoente do Barroco, e é de 1596, é um óleo sobre tela. Quando a gente fala óleo sobre tela, é a tinta a óleo, né? Então, tinta a óleo, tem a tinta acrílica. A tinta a óleo permitia, então, que você tivesse mais tempo de secagem, então eu poderia mexer um pouco mais na pintura. Tempo de secagem, com mais duração e também mais brilho. Quem fazia esse papel era a têmpera, que se trabalhava ali com o ovo, né? Uns pegavam a clara do ovo para fazer essa liga aí, junto com a tinta, e deixar que esse material permanecesse um pouco mais de tempo. A vocação de São Mateus é uma passagem bíblica, né? Temos moedas em cima da mesa, como mostrei para vocês. A luz também está direcionada a ele. Então é quando Deus vai testar, né, este Mateus, que era esse cobrador de impostos. Aqui no caso é a aula de anatomia. Uma outra passagem bíblica, que é o sacrifício de Abraão. Então, o sacrifício de Abraão, a luz está totalmente no menino, que vai ser sacrificado. Vocês estão vendo, as expressões, elas são muito mais dramáticas. Eu diria que faz parte, então, deste movimento. A gente tem Caravaggio, tem Rembrandt, que também é outro ícone, outro expoente da arte barroca. Os holandeses vão trazer a arte barroca muito forte, mas falaremos no Brasil de arte barroca, tem um outro expoente, como eu falei para vocês, uma outra maneira. Tudo vai aparecer, viu, gente? Tudo vai continuar. Então, a gente na arquitetura, a gente vai ter o arco, a gente vai ter as colunas, a gente vai ter... Só que a gente vai ter o fuste, vai ter o capitel, só que a gente vai ter de uma outra maneira. A gente vai ter de uma maneira à la barroca, que aí, aqui no Brasil, isso fica mais evidente. Por quê, né? Conta-se historicamente que os fiéis não estavam se reconhecendo nas imagens que estavam sendo propostas. Um Cristo muito distante, por exemplo. E o barroco, ele traz um Cristo que se aproxima. Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, onde eu tinha um Cristo distante, de olhos azuis, loiro, que não conversava com aquele povo sofrido, no barroco eu vou ter um Cristo com os cabelos de verdade, com olhos de vidro, com as chagas escorrendo sangue, e da minha altura, ou seja, Cristo sofre como eu sofro. Então, essa proximidade é muito forte no barroco, e claro que você tem uma intenção. A intenção do drama, que a gente vive, né? Aliás, estamos vivendo, né? Então, parentes, tomem cuidado com os dramas, cuidado com o drama que a gente faz, que isso já é histórico. Teto, então, a gente tem, no Renascimento, a gente tem o afresco e os murais, e no Barroco eu vou ter a pintura de teto. Então, essa pintura de teto é uma pintura que conta as passagens bíblicas, ela é feita no forro, na madeira das igrejas. Depois a gente vai ter o Rococó, ele vai ficar mais dentro dos palacetes, ele é tão exagerado quanto o Barroco, só que eu diria que é um exagero alegre, sabe? Aquele velho papel de parede, de cara, nada contra quem gosta, mas papel de parede com bibelô, pés da cômoda com voltinhas, é bem que a gente vê em novelas de época, sabe? Década de 20 aqui no Brasil, década de 10. Então, existem algumas igrejas, mas é muito pouco. O que predomina aqui no Brasil mesmo é a arte barroca, dentro das igrejas principalmente. A gente tem aqui o Diego Velázquez com as meninas, também é um quadro muito famoso, muito conhecido. E a luz também, né, onde que ela se direciona, então é uma luz pensada, então tudo muito feito dentro dos ateliês ou dentro das casas. Então, o que é esse elemento? Muitos vão dizer que ele está pintando a própria cena, então ele aqui olhando a própria cena. Então, essa obra também requer bastante estudos, vale a pena ter mais pesquisa, viu? Se você se interessar. Ainda aqui pensando em luz cênica, luz barroca. E aí, obviamente, a gente chega no quê? Um opondo ao outro. Aqui a gente tem o neoclássico. Então, o que eu falei para vocês,
novo, né, o novo clássico e uma construção conhecida de vocês, quem sabe, a Pérsia dos Correios, quem falou? E aí a gente tem aqui toda uma arcaria em arco, todo um conjunto em arco pleno. Lembra que eu falei? Bati o olho, o que eu vou falar no seu discurso? Opa! Vou falar que é uma construção eclética, com predominância ao neoclássico. Alguém pergunta no seu grupo, por que predominância ao neoclássico? Aí você vai dizer, porque eu tenho uma predominância de arcos plenos, eu tenho capitéis, eu tenho colunas, eu tenho os nichos, eu tenho os frisos, eu tenho os frontões sobre as janelas, que me caracterizam a arte neoclássica, que são características greco-romanas da arte clássica. Tá bonito, hein? Mosteiro de São Bento, que também é uma outra característica arquitetônica. Então, geralmente, nessa construção, eu tenho o jardim de inverno. Também tenho as janelas renascentistas. Aqui eu tenho outro elemento, que é o renascimento, que vai trazer exatidão, vai trazer o retangular, né, o triangular, enfim. E reparem, né, que essa construção é característica de mosteiros, de presídios, de escolas, internatos, de manicômios, lembram disso? Então, sempre quando a pessoa fica enclausurada, é bem característica de clausuros, de beberemos água. Você já bebeu água hoje? Casa das Rosas, também aqui no Brasil, né? O clássico, a gente falou, Ramos de Azevedo, que traz para o Brasil, então, o ecletismo e com predominância ao neoclássico. A gente vai encontrar Casa das Rosas, Teatro Municipal, Shopping Light, Pinacoteca do Estado, Mercadão de São Paulo, né? São algumas das obras do Ramos de Azevedo. Por falar em Teatro Municipal, aqui está um cartão postal de lá, com os arcos plenos, com as janelas renascentistas. E temos um outro elemento aqui, essas janelas circulares, que são os óculos. Óculos, 1, 2. Então, um óculo, 2 óculos. Então, como que eu falo? Ó, o combo português. Os óculos, porque são 2. Mas, Elaine, eu sempre falo os. Eu sempre falo o óculos. Pega o meu óculos. Correto. Pegue, por favor, os meus óculos. Essa é a ideia. Essa ideia não, essa é a forma correta. Então, aqui eu tenho uma janela ocular, então, várias janelas oculares, então, são os óculos. Características também de greco-romano, principalmente do romano. Tem vários, estão vendo? E aqui eu vou ter a minha cúpula, que também é outra característica, são os 8 lados, o octógono. Teatro Municipal, vamos falar em arte brasileira. Só estou fazendo as referências, né, para a gente entender quais são as influências que a gente tem aqui no nosso país, porque parece que tudo chegou, já tinha. Não tinha. Alguém trouxe ou alguém se inspirou e trouxe para cá no seu escritório, no seu projeto arquitetônico. Bom, ainda temos a fotografia. A fotografia traz a exatidão, então é como se o barroco e o rococó tivessem tido tanto exagero, que existia uma necessidade do quê? Vamos retomar a uma coisa mais limpa, mais clean, menos detalhe, menos exagero, e aí a gente vai voltando ao passado, como sempre. A fotografia aqui é uma fotografia ainda meio autorretrato, meio exatidão. Não temos ainda uma fotografia de documentarista, por exemplo, sabe? Uma fotojornalismo, uma fotonovela, isso vai vir depois, vem depois. Bom, começamos já a entrar numa era que se direcionava para a era moderna. Então a gente tem um período romântico, um período realista, que a gente vai encontrando daqui para frente. O período romântico não é um período que a gente fala assim, romântico então é uma história de amor. Pode ser, mas é uma história também de amor à pátria, uma história de amor à vida, uma história de amor aos mártires. Quando fala assim, você é uma pessoa muito romântica, você acha sempre que tudo vai dar certo, que tudo... uma pessoa romântica, uma pessoa que tem os seus ideais, entende?
romântico, você é muito romântico, você é muito sonhador, você quer ganhar o mundo, essas pessoas, elas existem, elas estão aí. Então, também é um fato histórico que vai ser retratado, né? Essa obra em específico, do Henri Rousseau, é quando os artistas eles começam a sair dos ateliês, porque até então tudo era feito dentro dos ateliês, eles começam a sair dos ateliês e começam já a pintar uma vida cotidiana, uma vida ali de uma certa rotina. E isso, claro, imagina vocês, vai ser um caos nessa época, como tudo que é novo, como tudo que é diferente, vai ser um caos. Muita gente vai dizer que não, que isso é uma bobagem, que isso é uma afronta até. E o Henri Rousseau leva isso, leva para fora. Claro que depois vários vão acompanhando, como o caso então dessa obra, que é do Edouard Manet, que se chama Almoço na Relva. Não confundam Monet com Manet. Então esse é o Manet, essa obra é de 1863, é um óleo sobre tela, tem 2,13 por 2,69, grande, hein? Tá lá no Museu d'Orsay, em Paris. Ai, que saudade do Museu d'Orsay. Muito bem. Manet, Monet e Morisot são as três figuras entre realismo e impressionismo. A gente vai ter aí vários críticos também, né? Lembrando que a gente está falando de artes visuais, de pintura e arquitetura, mas claro que esses movimentos eles se espalham também e vão influenciar o teatro, a música, a dança, né? As performances. Então, os poetas, principalmente, a gente tem estou olhando para o livro dele aqui na minha frente, que é o Charles Baudelaire, com as Flores do Mal. Então, são outras leituras importantíssimas aí que devemos ter, né? E outros tantos artistas também que vão influenciar, que eu não estou falando aqui, porque não é um curso específico de História da Arte este, mas eu vou falando aqui no canal de outros artistas, e aí vocês vão acompanhando esses que eu vou falando, vocês vão olhando, vão vendo outras possibilidades, tá bem? Bom, aqui a gente tem uma obra que faz uma referência também ao neoclássico, então a gente tinha as mulheres pintadas no seu dia a dia pelo Juan Vermeer, agora a gente tem esse retorno às musas inspiradoras, às deusas. O Paul Cézanne, não, aqui vai ser o Paul Seurat, é outro. Ele ia trabalhar com um movimento que se chamou pontilhismo. Não é pegar canetinha e ficar... Isso eu fazia na quarta série. É justamente pequenas pinceladas gestuais, como se fossem pontos na obra. E aí você tem o movimento pontilhismo, também já pintando o dia a dia, pintando esse exterior, né, que os artistas já vinham se consagrando. É maravilhoso. Eu não apareci aqui no livro, mas são pontos, estão vendo? Pequenas pinceladas gestuais, assim, na obra, maravilhosa. Essa aqui é incrível, do Paul Seurat, tem algum lugar por aqui. É como se fosse é uma pintura de observação, digamos assim, só que imaginem vocês, né? Na tela está melhor. Estão vendo? Maravilhoso, né? A descrição da obra é do Seurat, Georges Seurat, Uma Tarde de Domingo na Grande Japs. Óleo sobre tela 2x3, Instituto de Arte de Chicago. O Paul Cézanne e o Georges Seurat. Maravilhoso. Aqui estamos transitando entre impressionismo, pós-impressionismo e caminhando para o expressionismo. O impressionismo, justamente quando os artistas saem, né, então do ateliê, vão pintar essa vida cotidiana, o Cézanne. E, esse aqui é o Ângelus, tá mais no romântico. Às 6 da tarde eles agradecem, param tudo o que estão fazendo e agradecem a colheita, a plantação do dia, maravilhoso. O Papa Francisco tem o Ângelus, né, momento de agradecimento. Aqui é um momento romântico, porque o Fuzilado, né? É do Goya, do Francisco Goya, o Fuzilamento. E eu como a figura principal, né? A luz está na figura principal, que está sendo o mártir deste momento. Então,
Fica aí pra gente já começar a observar. Qual que é, lógico, né? O meu sonho, quando eu estava na faculdade, era o sonho dos professores. Que a gente bata o olho, se começa a identificar quem é o artista, sabe? Então, quando você sair na rua, começar lá a fazer o seu roteiro, fala assim, neobarroco, neoclássico, é um Picasso, é um Goya. Entende? Isso vai ser muito legal. Você já vai. Aquele é um Oscar Niemeyer. Ali é um Ramos de Azevedo. Ali é um Rui Otaki. Ali é um Paulo Mendes da Rocha. Sabe? Você já começa a identificar os seus arquitetos pelas suas obras. Vai ser incrível. Renoir, maravilhoso, né? Tava com essa obra aqui pra ver. Aqui. Auguste Renoir, essa mesmo. Que é Le Monde de la Galette. Olhos sobre tela, também é grande, 1,30 por 1,75, também está no Museu d'Orsay, em Paris. Quem já foi? Quem já foi, fez fotos, podemos compartilhar também. Então, aqui caminhamos para o expressionismo, então a pincelada ela já é maior, já vai acompanhando. Essa é do Monet. Monet caracteriza no impressionismo, pinceladas muito rápidas para acompanhar a incidência de luz natural. Tem estudos que dizem que ele colocava o cavalete às 7 da manhã naquela paisagem, com aquela luz, aí a mesma paisagem ao meio-dia e a mesma paisagem às 5 da tarde, ou seja, a luz mudava completamente, aí mudava a incidência de luz na obra. Incrível. E assim vai. Esse é o Modigliani, italiano. Vamos falar dele mais pra frente, mas é um outro grande expoente. Ele era assistente do Rodin e ele resolve largar tudo para ter o nome dele, sabe? Aquelas histórias que a gente gosta, de coragem. E ele não tinha grana, não tinha dinheiro, ele pegava pedras de restos de construção para começar a esculpir. Van Gogh, Vincent Van Gogh, com a sua inquietude, como ele mesmo diz, caracteriza no expressionismo. Ele não viveu muito tempo, né? Viveu pouco tempo, tem uma história de vida também bastante inquieta. E essa é a obra, é um autorretrato com a orelha cortada. Muitos vão falar que foi um grande amor, que o deixou e ele cortou a orelha. Outros vão dizer que ele dividia o ateliê com outro artista chamado Paul Gauguin, também muito influente na história da arte. E aí eles brigaram e o Gauguin foi embora e ele corta a orelha, põe dentro de um envelope e manda para ele. Será? Muito bem. Essa que eu mais gosto dele, que é Noite Estrelada. Ele é muito ajudado pelo irmão, Theo, tem vários livros dizendo dessa amizade. Ele deixava de comprar comida para comprar tinta, o Van Gogh. E também diz que essa obra era uma imagem que ele tinha da janelinha do sanatório que ele estava numa província no interior da França. Mas esse movimento da pincelada, né, essa característica aqui do expressionismo, porque é quase um autorrelevo, né? Quem já viu de perto uma obra do Van Gogh sabe do que eu estou falando. E dizem, né, que tanto no impressionismo quanto no expressionismo, quanto mais você se afasta da obra, mais você a enxerga. Maravilhoso. Autorretrato de Van Gogh. O quarto, que é muito famoso, os professores gostam de utilizar muito essa obra, né? Trabalham com as crianças, conceito de espaço, de tempo, do seu próprio cômodo, do seu próprio quarto. Aí a gente chega em Edvard Munch, ou Munch. Essa obra se chama O Grito. Claro que se tivéssemos fazer algumas lives, e aí eu vou perguntando para vocês o que vocês acham da obra, vamos fazendo aí uma mediação. Falamos tanto de mediação em sala de aula, eu tô aqui meio palestra, né? Mas também é uma forma de mediar, que é a conjugação. Vocês assistiram o Sorriso de Mona Lisa? Também é hollywoodiano, mas é bem interessante esse filme com a Julia Roberts. Tem uma obra do Soutine, eu tô vendo um Soutine aqui no livro. Tem uma obra do Soutine, vale a pena também nesse livro, para mudar a ideia de conceito. Aqui ainda no expressionismo, mas é um expressionismo que vai falar, enquanto o Van Gogh estava falando das suas angústias internas e se expressando, né? Isso que não é mais meu, é expressão, expressividade, expressei, que é diferente de café expresso, hein, que é com S. O expresso 222 é diferente esses expressos, hein?
Aqui o Munch vai trazer essa expressão da guerra, da revolução, né? Por exemplo, se a gente fosse fazer uma obra agora do que estamos passando, todo mundo preso, todo mundo aterrorizado, né? Com medo de perder tudo, de como que a gente vai renascer, ressurgir diante desse caos, desse vírus, e mostrando como está o nosso país, né? O quanto estamos despreparados, o quanto somos desiguais. Então, o que a gente retrataria, né? Que obra a gente teria agora, né? Então, é uma função artística, é a função da arte também a gente trazer, né, esses movimentos e essas ideias. Também Munch, a puberdade. E aí paramos aqui, hein? Marcel Duchamp, Dadaísmo. Não sai daí, eu já volto. Parte 3 deste programa de revisão para os alunos de guia de turismo. E você acesse aí o nosso canal, se inscreva, que temos outras tantas aulas de artistas para vocês. Até mais, a gente já volta.